Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docno TV, conversando hoje com o professor Américo Galvão, professor da Rede Docno de Ensino e presidente do Casarão das Artes. Professor Américo, mais uma vez aqui no nosso programa, queria dizer da satisfação em poder te receber, né? Você que tem uma influência enorme sobre a história, a cultura e os grandes debates em Caratinga, por conta do Casarão das Artes, que inclusive está aniversariando hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor Oscar, é uma satisfação estar aqui no seu programa. Esse programa já é uma referência para a nossa cidade, pela seriedade e pela diversidade com que trabalha os temas e principalmente agora quando a gente está fazendo a reflexão sobre os 30 anos. Ao mesmo tempo, fazendo 30 anos da Constituição, né, nós estamos celebrando também 6 anos do Casarão das Artes, que foi um momento muito importante, até dentro desse novo pensamento, dessa liberdade de expressão, desses novos ares que a Constituição trouxe num determinado momento, que é o empoderamento da palavra, do sentimento, o empoderamento da ação. Então, é uma satisfação fazer parte do seu programa e, ao mesmo tempo, compartilhar com você essa alegria de 6 anos do Casarão das Artes. É um espaço importantíssimo que o nosso curso de Direito e todos os demais cursos da Rede Docno de Ensino, né, usufruem bastante, mas é um espaço também aberto à comunidade, aberto às instituições, é um espaço de todos, né, professor Américo? Isso que é importante, né? Exatamente. Eu acho que a grande diferença, né, em fazer cultura, em você trabalhar, é você conseguir respirar igual às demandas da população. Em 2017 e 2018, nós realizamos 241 eventos. Não é? E desses eventos, né, muitos foram relacionados à participação direta do movimento universitário, né, do movimento acadêmico, ali produzindo saberes, ali produzindo novas experimentações. Então, assim, o que nos alegra muito é saber que essa ideia de abrir um espaço que foi tão bem planejado pelo professor Cláudio Leitão para uma cidade ávida, né, de participar da vida cultural e mostrar a sua arte, eu acho que foi um grande ganho que nós tivemos e a resposta está aí. Mais de aproximadamente 30 mil pessoas passaram pelo Casarão das Artes nesses últimos 6 anos. É muito bom. E considerando, né, a nossa participação, eu tive a oportunidade, né, de estar ali conversando, né, junto com o professor Nelson, né, e você ali com o Maio de 68, né, agora recentemente, semana passada, a gente teve a possibilidade de falar do movimento de junho de 2013, e isso está muito associado à temática do nosso programa nesse semestre, que são os 30 anos da Constituição. E o viés aqui é justamente esse, né, da nossa conversa, os movimentos sociais, né? Sob a sua ótica, como é que você enxerga, né, nesses 30 anos de Constituição, os movimentos sociais? Considerando essa perspectiva do passado, o que influenciou os nossos constituintes, e pensando, né, nas perspectivas de futuro, para onde a Constituição está nos levando. A Constituição ela surge em 88, 20 anos após maio de 68. E não resta dúvida que ela sofre essa influência, né, dos ares, né, que foram respirados naquele período. Era um período de 68, um período marcante, porque era um período em que a palavra era tutelada, quer dizer, a palavra ela não se exprimia da sua forma libertária como deveria. E a Constituição de 88 possibilitou exatamente isso, o empoderamento da palavra. Tanto é que todo o processo constituinte foi assim, as comunidades se organizavam para dizer o que queriam, o que necessitavam, né, e o que precisava ser expresso nessa Carta Magna. Então, quando chegamos em 88, né, muitas pessoas que vivenciaram o 68 puderam construir uma Constituição que levou-se o nome, né, uma Constituição cidadã, porque ela traz esse aspecto do empoderamento, da subjetividade das pessoas, da própria vivência das pessoas. Maio de 68, segundo Guattari, tem um negócio interessante, que ele fala, olha, não precisamos mais interpretar, nós precisamos de uma nova inteligência que passa a experimentar.
Então, eu acho que a Constituição de 88 foi exatamente isso. Foi a possibilidade de novas inteligências emergirem, né, tentando desconstruir o velho que ali estava, né, mas existe sempre essa passagem, essa travessia para o novo, através da experimentação. Então, eu acho que hoje, ao rever os 30 anos, quer dizer, nós podemos dizer que nós passamos a experimentar aquilo que nós tínhamos apontado. E, ao mesmo tempo, a gente vai percebendo uma desconstrução e uma desconsideração daquilo que foi pautado de forma popular, de forma tão ampla e, como eu disse, através do empoderamento da palavra. Aproveitando o gancho, né, da sua fala sobre maio de 68, eu tive a oportunidade de estar lá. Mas eu queria que você desse essa impressão também, né, desse encontro que a gente fez lá no Casarão, sobre esse tema, em que a comunidade pôde participar, entender um pouco, né, mais sobre o maio de 68. Maio de 68 foi, nós podemos dizer, que foi uma revolução poética, não é? Porque, na verdade, naquele momento, não se ousava depor um poder, mas sim dar enfrentamento ao poder autoritário que ali existia, através de alternativas. Quer dizer, começa maio de 68 na França, não é, numa universidade de Nanterre, quando os universitários ali desejavam ter uma convivência melhor com as universitárias, né? Então, assim, que o abrigo universitário fosse misto, né? Que as pessoas pudessem relacionar. E dessa questão, desse enfrentamento, perceberam que a educação da qualidade na época estava muito ruim. E foram percebendo que não só a educação, mas assim como a saúde, né, assim como a questão trabalhista, e é interessante que não havia uma crise de desemprego na França nesse momento. Mas, quando esse movimento chega até a Sorbonne, né, então ganha a Paris como um todo, os trabalhadores também começam a pensar sobre a qualidade de vida deles, assim como os estudantes e os acadêmicos, os intelectuais, faziam uma reflexão sobre a educação que estava oferecendo. Esse encontro foi importante, da classe estudantil, não é? Também um pouco oriundo da classe burguesa, e a classe operária. Então eles se juntam, mas não para derrotar o poder, não é? Ali não havia uma Bastilha que precisava ser derrubada, mas sim surgir dali uma nova inteligência que pudesse trazer um novo pensar e colocar para que todo mundo pudesse vivenciar algumas questões tão importantes, como a questão do feminismo, que surge nessa época, né? Como os direitos humanos. Então, é um período muito rico, né, de novas inteligências, mas que tem essa junção, né? O que não houve ali foi uma luta de classes. Eu acho que isso é muito importante, que a gente deve demarcar. Houve um momento em que todo mundo se sensibilizou, mas não houve essa proposta de derrubada do poder. E aqui no Brasil, né, em plena ditadura, né, como é que isso é absorvido aqui pelos estudantes, de modo geral? Eu imagino que isso, de alguma forma, promoveu, né, também uma reviravolta aqui de não aceitação ao que estava acontecendo no Brasil, né? Exatamente. Foi um ano muito difícil, 68, dezembro de 68, vem o ato inconstitucional número 5, né, altamente repressor, né? Mas o que a gente percebe que também foi um movimento em que a União Nacional dos Estudantes, né, traz também as suas reivindicações em relação à educação, a Central Geral dos Trabalhadores, que era uma central unificada, realmente que ela tinha uma força muito grande de representação, ela vem para o debate, né, assim como o movimento camponês, das ligas camponesas, né? Então junta-se a classe operária, mais uma vez, né, com a classe estudantil para reivindicar uma vivência diferente, um país diferente, né? Uma qualidade de vida para todos, né? E não para uma pequena minoria. Então, assim, realmente o Brasil pôde vivenciar isso, né? Mas também não foi, né, um grande enfrentamento 68 no Brasil, porque aí tem algumas questões lamentáveis, como o assassinato, né, do estudante Edson Luiz no calabouço, no Rio de Janeiro. Ali foi um estopim, mas que chamou muito a atenção para a classe que vivia num mundo um pouco mais paralelo,
que é, por exemplo, a arte, né? Então ali os atores, compositores, aí reforçaram todo esse processo de dar também enfrentamento, fazer uma vanguarda em relação à ditadura que se vivenciava no momento. E eu te vendo falar, eu me lembrei da ansiedade que eu estava em te ouvir aqui no programa, justamente porque, falando dos 30 anos da Constituição, o quão é importante a gente ver, né, a história um pouquinho atrás, né? Por que os constituintes, né, de alguma forma debateram, por que a abertura, como você bem disse, em relação aos movimentos sociais, de poder trazer aquilo, né, para a discussão, que era o que interessava a eles. Né? Essa história, né, do Brasil, de 20 anos antes de 88, ela penetra diretamente no trabalho, na atividade constituinte. Né? Isso é fundamental. E você aqui, como presidente do Casarão, a quantidade de eventos, de encontros que nós tivemos, né, esse semestre, você falou da poesia, da arte, né, de cantores, né, que estão ali, né, fazendo o que fizeram, né, o que os estudantes fizeram no passado, buscando por direitos. Até uma sugestão do professor Cláudio Leitão, nós realizamos esse evento da poesia, é muito importante, foram 3 festas da poesia, foi abril, maio e agora junho. E o tema central era Eu Manifesto. Foi interessante, ontem, por exemplo, nós tivemos uma senhora de 83 anos, né, se manifestando a favor de uma educação que ela percebe que está perdendo o seu rumo, né, que ela está perdendo o seu escopo de ser uma educação libertadora. Então ela falou que era uma educação diferente para o meu país, não é? Ao mesmo tempo que você tinha jovens de 10 anos, né, falando sobre a importância de ter um espaço social diferenciado que pudesse intervir melhor para discutir as questões da saúde, que está muito envolvido aí com a questão até do parlamento jovem, de uma certa forma. Então, assim, através da arte, a arte ela é transgressora, quer dizer, a função da arte é ser a vanguarda, né? Ela que anuncia a melhor forma de dizer o que as pessoas sentem através da expressão artística. E aí eu achei interessante quando você traz, porque as pessoas ontem escolheram poesias como do Ferreira Goulart, do Tiago de Mello, do Bertolt Brecht, então escolheram as poesias mais revolucionárias para se manifestar. Professor Américo, a gente vai dando sequência aqui. Antes de a gente começar a falar de um movimento que já está a partir de 88, que é esse movimento, né, do junho de 2013, eu vou pedir um breve intervalo aqui para a gente poder tomar uma aguinha e fazer uma reflexão aqui interessante. O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o segundo bloco do programa Direito em Foco da Docum TV, conversando hoje com o professor Américo, os 30 anos da Constituição e os movimentos sociais. Professor Américo, primeiro bloco, né, um panorama sobre o Casarão das Artes, nesse aniversário, né, de 6 anos, né, um espaço que abrilhanta, né, a nossa comunidade. Né? Todo mundo envolvido, um espaço de debate, um espaço de lançamentos de livros, poesia, né? É um espaço fantástico, eu tenho que destacar aqui, porque eu tenho a oportunidade de estar ali sempre. E todos, né, são sempre convidados para estarem lá, né, professor Américo? Pois o que você disse, professor, é um negócio interessante, porque o que a gente percebe? A gente tem, quando nós falamos 241 eventos, significa que num período de 360 dias, pessoas bateram na nossa porta para falar assim, olha, eu tenho um projeto, eu quero apresentar um debate, eu quero fazer o meu show, eu quero fazer minha peça de teatro, né, eu quero fazer minha exposição fotográfica. Então, essa questão desse empoderamento, né, da comunidade, para ter um espaço que ela se referencia, que eu acho fundamental. Né? Eu acho que é por isso o sucesso do Casarão das Artes, porque ele foi construído exatamente para atender essa demanda da comunidade. E ela respondeu da melhor forma e responde cada vez mais. Né? São 6 anos e sempre superando o número de eventos ano. Isso é um negócio muito sério. O senhor está de parabéns por estar à frente ali, fazendo esse movimento todo. Todos nós, a equipe, né, lá que trabalha com a gente. E paralelamente a isso, a gente falou do movimento de maio de 68, né, nesse período anterior à Constituição, 20 anos antes, que de alguma forma influenciou os nossos constituintes. E aí a gente se depara, né,
de 88 para frente, né, a gente tem, né, as jornadas de junho de 2013, aquele movimento que impactou, né, que trouxe alguma coisa de novidade nessa questão ligada à democracia e à participação. Como é que foi isso? É interessante porque as jornadas de junho de 2013, nós temos que considerar que foi um movimento essencialmente político. Político porque percebeu-se que nós estávamos com um Brasil não mais idealizado, mas um Brasil de fato. E esse Brasil de fato não cabia mais aqueles pactos que foram feitos na formação da nova República, né, a partir de 1985. Então nós podemos dizer que 2013 foi a falência de qualquer pactuação da nova República. Agora, a grande questão, ali foi um movimento da democracia participativa ou foi um movimento de explosão da massa, da multidão? Não é? Eu acredito, sim, as duas coisas elas se encontraram. Não é? Então, necessariamente, a gente não precisa ter o foco só para dizer, não, foi a democracia participativa. Porque, na verdade, as pessoas começavam a pensar que as lideranças partidárias, os seus movimentos sociais organizados, institucionalizados, já não mais os representavam. Então, quem é que se lidera? Lidera nós que estamos na rua dizendo que queremos uma educação de qualidade, queremos uma saúde diferenciada, queremos um rompimento com esse grupo político que está aí, com a corrupção graçando todas as sustentações, né, dos organismos federais, enfim, né, o que a gente viu aí. Então, acho que foram as grandes bandeiras, né? A saúde, a educação, a questão da política, a mudança da política. Aí vieram algumas... Também. E a questão dos transportes públicos, né? Que foi bem lembrado. Tanto é que a presidente Dilma, na época, ela chama governadores e prefeitos, olha, vamos pensar sobre isso aqui. Para a educação, houve um movimento, que era dedicar 100% dos royalties de petróleo para a educação, mais 50% do pré-sal, coisa que foi desconstruída agora. Naquele momento também começou a discutir, os médicos devem descentralizar a sua atuação, porque estavam todos concentrados aqui no Sudeste, não é? E na região Sul. Ou então o projeto Mais Médicos, que foi um sucesso que a gente pôde perceber. A questão dos transportes públicos, olha o que acontece agora, em 2018. Né? Nós sabemos que aqui o desdobramento, quer dizer, as malhas rodoviárias sempre mais complicadas e não teve um transporte de qualidade nas grandes cidades e muito menos no transporte para a logística. Né? Então, as redes fluviais, as ferrovias, elas em nada acrescentaram, em nada mudaram. Houve uma sobrecarga na malha rodoviária. O Congresso que aí está, quer dizer, as pessoas também, elas já sabiam da importância de estar dizendo, olha, somos contra a corrupção, não aceitamos. Né? Então, 2013, eu acho que foi essa grande ruptura, né, que rompe com a nova República, né, que a Constituição ela é trabalhada em 88, mas a nova República antecede, então talvez essa deveria ser o grande salto, né, o finalzinho aí da comemoração dos 30 anos, exatamente isso, romper e criar um novo, mas esse novo ele ainda não está bem formatado, bem organizado. Não é? Que essa foi, eu acho, uma grande diferença do junho de 2013, quando as pessoas elas não aceitavam nenhuma interferência partidária de nenhum movimento. A UNE, a CUT, outros movimentos sociais, MST, enfim, todos ficaram fora daquele processo, porque o povo falava agora o jogo, porque foi um período que antecedeu a Copa das Américas, falou assim, agora quem vai jogar é o povo. Então, realmente, mudou esse cenário que a gente vivenciava. Eu vejo muito parecido com o que você está falando, assim, essa questão da participação, ou se foi simplesmente um estouro, né, o estouro da manada. Né? Tem alguns autores que falam, nós não somos boiada. E eu acho que essa crise, né, de representação, ela afetou não só os poderes formais, mas toda forma de representação. Você colocou a UNE, a CUT, MST, né, partido político, governo.
as pessoas quiseram se desapegar disso. Porque Exatamente. talvez toda instituição, de alguma forma, ela cria algum tipo de caminho, de entrincheiramento, que em algum momento ele engessa, né? Ele impede o respirar, impede a arte, impede a liberdade de expressão, impede todas as possíveis formas de atuação do cidadão. Eu acho que entra bem aí, né? Nesses 30 anos, né, da nossa Constituição, talvez a gente está passando por aquilo que a gente falou aqui agora, pouco agora no intervalo, sobre o Ferdinand Lassalle. As revoluções que ocorrem a cada geração, mais ou menos de 30 em 30 anos, onde que o povo, ainda que de maneira desorganizada, ele consegue, Exatamente, às vezes, desmontar tudo aquilo que foi montado para poder mostrar qual o caminho a ser seguido. Né? O Lênin vai dizer isso, né? Fora o poder, tudo é ilusão, né? Então, o povo ele tem que exercitar esse poder, ele tem que assumir esse poder. O Brecht também dizia isso, né? Você tem que exercitar o comando. E o que a gente percebe, né, exercitar o comando é você dizer das suas subjetividades, né, do que te afeta no cotidiano, e que você possa encontrar outras pessoas que têm esse mesmo sentimento e que você possa colocar isso de forma transparente. Aí surge essa questão da transparência, que a Constituição de 88 vai trazer um pouco dessa questão da transparência, e inclusive do ponto de vista da responsabilidade fiscal e tal. E aí a gente percebe um momento, em 2013, que a gente não pode esquecer disso, que o ministro Meirelles, ex-ministro, mas na época era ministro também, ele se gabava de dizer: nós somos a 10ª potência mundial. Em 2016, nós seremos a 5ª potência mundial. E as pessoas percebiam, né, mas que país é esse que ele está falando? Por isso eu quero tudo padrão FIFA, porque esse país que está aí não é transparente para mim, que estou tendo dificuldade no transporte, na educação, na saúde, na qualidade de vida, né? Então eu acho que esse foi um aspecto interessante, abordar a questão da transparência aí, que a Constituição pôde trazer isso e as pessoas tiveram que assumir isso mesmo de forma desorganizada, mas que elas puderam expressar essa necessidade de falar assim: olha, esse não é o Brasil que nós estamos conhecendo, não. Nós estamos vivendo em outro país. O sentimento que eu tenho é que as nossas autoridades hoje estão mais expostas. Né? Tem aquela história, né? O rei está nu. Né? As instituições estão nuas. Né? As pessoas estão conseguindo enxergar, não pela a transparência que elas nos oferecem, mas pela realidade que as pessoas alcançaram. Estão conseguindo enxergar, né, os problemas, as enganações, e isso está fazendo essa movimentação popular. Eu acho que esse estado, que a gente volta lá ao que Guattari dizia, é um estado de uma nova inteligência, que a gente passa a experimentar, né? Então, experimentar, desconstruir a realidade que nos impõe as mídias cotidianamente, né? As TVs que estão por aí, elas reproduzem que discurso? É tão interessante isso, né, da transparência, que a gente percebe que, às vezes, o que existe mediando a nossa vida cotidiana são as mídias, que em 2013, algumas pessoas, né, como o Datena, como Arnaldo Jabor, né, tiveram que voltar e reconhecer que eles estavam equivocados na análise que eles estavam fazendo do movimento. Porque até então era um pequeno grupo de baderneiros, né, que estavam ali reivindicando seus interesses. Depois eles perceberam que não. Né? E isso é exatamente, nós podemos falar, que é eminentemente político esse ato, essa ação. Embora desorganizada, mas rebelar-se é justo. E ali a gente percebia exatamente essa transparência, não é? Mas que às vezes é entorpecida pelos veículos de comunicação. Professor Américo, eu queria ficar aqui mais tantos de minutos aqui com você, aqui conversando, porque eu só aprendo quando eu te ouço, e eu sou muito feliz em poder, né, compartilhar o dia a dia, né, com você, lá no Casarão, aquele espaço fantástico ao qual você está à frente, e te agradecer por ter vindo aqui hoje, né, para a gente poder conversar um pouco sobre a nossa Carta Constitucional, e também sobre o nosso Brasil, a nossa cultura, a nossa história,
né? Muito bom a sua presença. Queria que, como presidente do Casarão das Artes, você deixasse uma palavra final para os nossos telespectadores. Olha, eu sinto muito feliz em representar o Casarão das Artes. E essa possibilidade ela foi feita porque nós temos um grande sonhador caratinguense, que é o professor Cláudio Leitão, um grande visionário, muito comprometido com a transformação da cidade, com a transformação cultural. E ao nos dar essa responsabilidade, né, eu senti realmente que não poderia desapontar, né, quem realmente tem uma boa representação nessa cidade, que traduz o sentimento do nosso povo. Então, o Casarão é exatamente isso, é a responsabilidade que nós temos, né, que compartilhamos, e você é uma das pessoas que participam diretamente das nossas iniciativas, das nossas atividades, mas é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade em construir um país que se revele de forma transparente, de forma democrática, né, mas também de forma organizada, que isso é fundamental. O Graciliano Ramos, eu sempre cito isso, ele vai dizer, né, que o melhor amigo do povo é o povo organizado. O Casarão é amigo do povo e nós nos organizamos ali para mostrar a nossa arte. Muito obrigado pela presença, viu, professor? Eu te agradeço, professor. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.